E no emocional, gente? O que a gente vai precisar observar, tá? Em relação à questão da dor no joelho. Quando a gente vai falar da parte emocional, a gente tem que lembrar que a gente não está falando de algo simplesmente, isso é meio que psicológico, meio que a pessoa botando coisa na cabeça, né? E por isso ela sente que possa ser emocional e não é. Não, a gente tem que lembrar que ele existe mesmo, que existe um sistema que comanda. Quando a gente vai trabalhar na Reflexo, a gente trabalha baseado em sistemas, tá? Então, a gente tem, eu já citei aqui, né? A gente tem o sistema nervoso, a gente tem o sistema endócrino. Então, quando a gente trabalha lá, por exemplo, ó, hipotálamo, hipófise, a gente está fazendo um link, uma ligação de um sistema, de dois sistemas que existem no nosso organismo, que um envia informações através dos impulsos elétricos. E essa junção que é o sistema nervoso e o sistema endócrino vai enviar as informações para o corpo através do sangue. Então, quando a gente estimula coluna, medula, nervo saquidiano, cérebro, e começamos lá, hipotálamo, hipófise, hipotálamo faz parte ali do sistema nervoso, que vai comandar a hipófise, que faz parte do endócrino. E a gente vai para a suprarrenal, né? Que é um outro ponto que vai liberar anti-inflamatório. A gente está fazendo ali um conjunto de pontos e um conjunto de sistemas. Um sistema cuida do outro, depende do outro, né? Para o nosso organismo funcionar direitinho. E existe o sistema que controla as emoções, né? Todos eles vão ter um impacto na emoção. Por exemplo, o sistema endócrino, a pessoa com os hormônios descompensados, vai afetar o emocional, né? Serotonina, né? Vai afetar lá as emoções, a pessoa vai impactar no estado de euforia, felicidade, e outros, né? Outros neurohormônios também. Mas a gente tem um sistema específico que chama sistema límbico, tá? Sistema límbico. E aí, esse sistema, ele regula os comportamentos, os sentimentos, os relacionamentos. Então, toda aquela resposta que a gente tem em relação a isso, né? O comportamento, as relações, a aprendizagem, a memória, está lá no sistema límbico. As coisas que acontecem com a gente, vai fazendo o quê? Vai ficando armazenada ali, as sensações, os sentimentos, e aí, o que vai acontecendo? Tem um impacto ali no sistema límbico, e às vezes acontece aqui outra coisa que o meu cérebro identifica com aquela situação lá que gerou dor, vai doer de novo. Às vezes não é a mesma história, às vezes a pessoa não tá, idades completamente diferentes, às vezes o que aconteceu lá, né, foi com 4 anos, aqui já tá com 40, e a dor vai ser a mesma, porque existe um registro ali. E esses registros, eles ficam ali e esses comportamentos, eles começam a ser configurados ali, a partir desses eventos, da forma como a gente percebe o mundo, da forma como a gente, das memórias, das dores, né? Dessa percepção, porque às vezes não necessariamente aconteceu coisas, mas a forma como o ser humano interpretou essas coisas. Então, existe esse mecanismo ali no nosso cérebro. Ele existe, ele tá ali. E aí, gente, que o nosso joelho, ele não é só algo mecânico. Na verdade, todas as partes do nosso corpo, elas têm relação com o sistema límbico, porque ele rege tudo. A partir pensa, a partir de eventos, a partir de percepções, tá tudo interligado, o sistema nervoso, o sensorial, né? A forma como eu vejo as coisas, como eu escuto as coisas, como eu sinto as coisas, o límbico tá ali junto, e modulando tudo, né? Essa questão do comportamento. Então, o joelho, ele não está só associado às questões, às razões no físico,
Por isso que tem muita gente que às vezes passa muito tempo buscando o que ela pode ter no joelho, né? Através de um exame, dos melhores médicos, e chegam a fazer infiltrações, tomar medicamento forte, mas às vezes não tem um diagnóstico fechado ainda em relação ao joelho. E precisa mesmo ir atrás, ir em busca, trocar de médico, pegar uma segunda, uma terceira opinião, né? Fazer os seus exames, é necessário sim, porque uma vez que observa ali algo específico, aquilo específico precisa ser visto, precisa ser tratado. Mas a gente tem que lembrar que tem esse sistema aí por trás disso tudo também, né? E ele é muito poderoso. As nossas memórias, nossas, né, dores, emoções, elas são poderosas, elas estão ali registradas. E isso vai modulando ali o nosso comportamento. Então, que impacto vai ter lá no joelho, né? Então, olha só, o joelho, ele representa para o nosso cérebro situações em que vamos precisar ser flexíveis, porque ele faz esse movimento. Ele existe ali e ele tem um movimento, né? Que é um movimento de dobrar, né, de flexibilidade, assim como as outras articulações. Trazem essa mensagem, tá? De flexibilidade. Guarda isso, flexibilidade. O se articular durante a vida, as articulações no geral. Quando se trata do joelho, né, pela localização que está ali o joelho, por que a gente necessita do joelho, né? Vocês podem perceber, a gente precisa do joelho basicamente para a gente sair de um estágio e ir para o outro, né? A gente sai daqui e dobra a perna e dá o passo e avança. Quando isso não é natural, quando existe ali uma rigidez, uma dor, esse passo, ele vai ficando comprometido, né? Ele vai ficando com dificuldade. Esse passo é em movimento a vida. Lembra, ó, músculos representam movimento, força, ossos representam estrutura, proteção. Os ossos fazem isso, os músculos permitem movimento. E aí a gente tem uma série de outras coisas ali no joelho, né? Os tendões, ligamentos, cartilagem. Mas basicamente pensa assim: movimento perante a vida, sair de um estado e ir para o outro. Quando na nossa mente a gente não está conseguindo ser tão flexível, esse movimento ele não vai ser tão fácil, né? Esse se dobrar, ele não vai ser tão fácil. Vai ter dor para se dobrar, né? E aí a gente pode utilizar palavras como, por exemplo, se render diante de algo, de uma situação, ou aceitar uma situação. Faz sentido, gente? Quem tem dor no joelho, faz sentido isso? Quem já teve? Para e pensa, quando começou a dor no joelho? Muito provavelmente você, tendo um diagnóstico ou não, tá? Vai perceber que passou por algumas situações difíceis de enfrentar. Difíceis de sair daquele ponto e avançar para o outro. Muito provavelmente você vai notar isso, você vai perceber isso. Ou se você conhece alguém com dor no joelho, você vai encontrar aí uma pessoa um pouco mais resistente, né? Diante de algumas situações, tá? Então, não vai ter essa facilidade, certo, gente? Vai ser complicado.